Olá pessoal, hoje nós vamos dar então continuidade ao estudo sobre o Evangelho de João. João, lembrando, testemunho ocular da crucificação, esteve com Jesus até o fim, chamado também de discípulo amado, né? Mas nós aprendemos que antes ele teve que aprender algumas coisas para depois receber a láurea, a honra de ser chamado dessa forma o discípulo amado, né? Então, qual seria, né, o caminho para o céu? Como é que eu vou, né? João Batista já estava anunciando que Jesus viria. E João Batista batizava, né? É um dos sacramentos que Jesus nos deixou como herança, né? O batismo e a ceia. Duas coisas, né? Faça em minha memória, sacramentos. Então João dá um testemunho extraordinário dele. João está dizendo: este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua graça, todos recebemos plenitude, graça sobre graça. Graça, tá vendo? Jesus veio trazer isso, graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça é a verdade, né? A lei, Moisés. A graça é a verdade. O que acontece? A verdade te liberta de sofismas, de paradigmas, né? A gente vai falar disso mais adiante, mas a ideia que os judeus tinham naquela época era assim: o judeu, se ele cumprisse fielmente as leis, né, ele seria próspero. Então era mais ou menos o que eles vão fazer nas igrejas hoje, só que hoje ele te vende a porcaria ungida, né? Mas na época ele acreditava assim: se eu cumprir a lei, eu seria uma pessoa próspera e vou para o céu. Só que na parábola que Jesus nos ensina de rico e Lázaro, né, mostra ali que o rico não foi para o céu, foi para o inferno, né? E o pobre acabou indo para o céu, né? Então não é o dinheiro, né? É o seu coração, né? Não é cumprir a lei, não é fazer bater cartão ali, só fazer a tabela, é fazer por amor. Ah, mas eu ofertei, você ofertou com amor? Ou você fez por obrigação, né? O que você fez? Então fiz só para fazer de conta que eu sou santo, né? Então Deus, ele está vendo o seu coração, né? Como é que é o seu coração, né? Então é isso. Essa é a pegada, tá bom? Então isso é graça e a verdade liberta. Então tudo que você faz tem que ter a autenticidade da verdade. Tem que ter o carimbo de Deus ali. Você fez por amor. Isso é a verdade. Aí você entra na graça de Deus, né? Vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Está em João, capítulo 1, versos de 15 a 17. O primeiro profeta que aparece na Bíblia, que é considerado assim profeta, vai ser Moisés, né? E essa linha de profetas, ela vai ser findada com João Batista. Eu já gravei um vídeo sobre isso chamado Profetas do Novo Testamento. Dá uma olhada lá. Jesus dizendo, está em Lucas 16:16, a lei, as coisas antigamente, sabe? Lei, né? Não precisa mais matar o cordeiro, não precisa mais, não podia misturar linho com algodão, coisa assim. Tinha um monte de regrinha, não podia parar a barba. A lei já foi, tá bom? A lei e os profetas profetizaram até João. João Batista findou. Ah, mas eu ouvi o profeta fulano dizendo que vai fazer e acontecer, gente. Se não tiver esteio bíblico, não vai acontecer. Simplesmente assim, né? Deus até pode trazer uma revelação para você através de uma pessoa, mas muito específica ali. Deus pode usar pessoas, pode falar com você através de sonhos, pode falar através da palavra, pode falar pelo Espírito Santo, inúmeras formas, né? Mas agora chegar um cara, dizer que ele é o profeta da nação, que ele vai dar direção para a nação inteira, para o planeta, né? Que vai acontecer isso e aquilo, gente, já está escrito, a Bíblia já está toda escrita. Tudo que vai acontecer, Jesus já disse que vai acontecer. Então tudo que qualquer profeta falar, ele só está repetindo aquilo que a Bíblia já diz. Então os profetas de hoje são aqueles que anunciam a palavra da verdade. A palavra da verdade, aí sim, o verdadeiro profeta, anuncia a verdade, né? Nabi, vem de Nabi, o anunciador. Então a lei, os profetas vieram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. Quais são as boas novas? O Evangelho de Cristo, a graça, a verdade que te liberta, conhecer a verdade, né? As boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Lucas 16:16. É por amor que você entra, é pela graça que você entra. Jesus está dizendo: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Tá vendo? Jesus está dizendo, João Batista era o cara. Todavia, o menor do reino dos céus
é maior que ele. Humildade precede honra. E a gente fica dizendo, meu ministério, minha igreja, eu faço, eu aconteço. É falso profeta. É fácil você identificar o falso profeta. Tem muito eu, né? Eu oro, eu faço, minha igreja, né? Deus falou comigo só, uma direção para o planeta, né? Então já é uma coisa estranha, já é uma característica do falso profeta, né? A outra coisa, o falso profeta, ele julga as pessoas facilmente. Ele olha para tua cara, ele já tem um julgamento para você, já tem uma condenação, uma sentença. Ele nem escutou as partes, ele não sabe nada da tua vida, né? E característica. E se o falso profeta pisar na bola com você e ele vê que ele pisou na bola, puxa, errei, ele nunca vai te pedir perdão, porque ele é orgulhoso. E Jesus está dizendo aqui que aquele que você vai ser maior do que João Batista, né? Se aquele que for menor, ou seja, isso caracteriza a humildade. Por isso que Jesus fala que das crianças é o reino dos céus. A humildade, a simplicidade, que às vezes as pessoas sobem na cabeça e acham que já é o rei da cocada, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Tá vendo guerras espirituais aí, mas não é o tema desse vídeo. Pois todos os profetas, presta atenção, Mateus 11, de 11 a 13. É a Bíblia falando, não é o Daniel. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou, tá bom? Acabou. Então, João, o evangelho de João é muito complexo, ele ensina muitas coisas para a gente. Eu estou pegando textos paralelos aqui para que você entenda o conjunto, tá? Porque é importante, né? Então, às vezes a gente precisa desenhar, mas, sabe, não tem. O profeta falou que vai vir um tsunami no Brasil em tal dia. Olha, já profetizaram que o carnaval ia acabar? Lembra disso? Carnaval vai acabar. Ato profético para acabar com o carnaval. Né? Vamos fazer um ato profético com a cobra, o couro da cobra, do couro da piton lá, o escambau, né? E para acabar com o rodeio, né? Com a festa do boiadeiro no Brasil. Acabou? Né? Gente, para de cair nessa roubada, né? Esse ano é do fogo, 10 congressos do fogo e avivamento, não teve nem fogo nem avivamento, porque a Bíblia diz que as coisas vão piorar, né? O amor vai se esfriar. Gente, para de cair nessa roubada, né? Vamos olhar aqui para João, vamos conhecer a verdade. Os fariseus, eles criam, representando, né, colocando, né, eles acreditavam que se eles fossem obedientes. Então, o que é a questão? O que Jesus fala? É melhor o quê? Né? Obedecer a Deus, os valores de Deus, mas com legitimidade. Obedecer apenas para bater cartão. Eu vou na igreja uma vez por semana. Você vai na igreja? Vou uma vez por semana. Você ora todo dia? Não. Mas todo dia você está na internet falando mal dos outros, né? Mas você não ora todo dia. Então, que intimidade que você tem com Deus para falar em nome de Deus, para julgar em nome de Deus, né? Então, nós temos que buscar essa legitimidade. João vai estar nos ensinando, né? João nos ensina para você sair desse mundo de fantasia. Porque hoje o que te oferece nos altares é um grande picadeiro, né? É um teatro que fazem nos altares hoje em dia. Príncipes, princesas, reis, rainhas, apóstolo, pai apóstolo, patriarca, querubim, escambau, atos proféticos, vendendo suco de uva, gente, ungido a R$1.000, sabe? São coisas assim que você fica crente galinha, sabe? Você fica chocado, né? Então, fazendo até uma analogia, vulgarmente, né, às vezes alguns homens se reportam às mulheres como cachorras, né? Isso criou um termo vulgar até no nosso meio. Mas olha, eu tenho minha cadelinha, a Nina. A minha cadela, ela é leal, ela é fiel, ela é obediente, ela está sempre do meu lado. Quer eu tenha alguma coisa para dar para ela, ou quer não tenha. Os animais, todos eles são assim, né? Tem essa característica, né? O cão é muito leal, né? Até o gato acha que gato é interesseiro. Não, ele percebe quando você está triste, ele fica perto de você, ele fica junto, ele presta uma espécie de solidariedade, né? Então são leais, né? Os bichos têm a sua lealdade. Nós temos muito a aprender com eles, chamados de irracionais, né? Então, eu já tive muitos cães, né? Vários cães, e todos eles extremamente leais. Quer eu dê ração ou não dê ração, ele está ali. Quer eu tenha dinheiro ou não tenha, ele está ali. Quer eu seja famoso ou anônimo, o cachorro está ali. Então, gente, olha, você tem que ser valorizado por Deus por aquilo que você é. Não coloque títulos em você. Porque eu sou isso, eu sou carteirada no demônio. Olha, demônio, eu sou pastor. Se você não tiver legitimidade, não tiver unção, é a unção que é respeitada. A unção, sim, sacode o inferno. Unção da autoridade. Título não adianta nada, né? Apenas título não adianta nada. João,
Batista nos ensina humildade. Olha só o que ele fala. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Ele podia dizer: eu sou o último pacote da bolacha, eu sou o cara. Não sou Cristo, eu não sou Messias. Perguntaram-lhe: então, quem é você? Você é Elias? Ele podia dizer: sim, sou Elias. Eu tenho autoridade de Elias e vou fazer um ato profético agora. Não. Ele disse: não, eu não sou. Aí perguntaram: é profeta? Ele respondeu: não. Né? Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Né? O que diz você acerca de si próprio? Quem é você, afinal de contas, né? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Façam um caminho para o Senhor. É isso. Você e eu somos isso. Vozes que clamamos no deserto e preparamos o caminho para a volta do Senhor. É isso. Só isso. Simples assim, poderoso assim. Né? Alguns fariseus enviados interrogaram: então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Com que autoridade? Né? Respondeu João: eu batismo com água. Entre vocês está alguém que não conhecem, ou seja, Jesus já estava lá, que vocês não conhecem. É aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. João 1, de 19 a 27. Está vendo a humildade de João Batista? Eu não sou digno de desatar as sandálias ali, de desamarrar, né, os nós das sandálias. Humildade precede honra. Ele não se intitulou nada. Quem nós somos? Vozes. Somem conosco nessas vozes. Vamos fazer um coral de vozes que clamam nesse deserto. Sabe, vamos fazer diferença. Sabe, você só tem duas maneiras de se aproximar de Deus. É por amor ou pela dor, né? Muitos vão ficar aqui pela dor, mas aqueles que forem por amor terão um galardão especial nos céus. Tenha certeza disso. Há algo especial te esperando para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e também amam ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses mandamentos, que são pilares que Jesus deixou para nós, você tem um galardão especial nos céus. Mas o amor é prático, põe em prática também, tá bom? Ajude, auxilie. Aquele que deu um copo de água fria a um dos seres pequenos já tem um galardão nos céus. Às vezes pequenos gestos, um abraço, visitar um enfermo, são pequenas coisas, né? Nós já falamos isso em outros vídeos, né? A luz, então, Jesus já estava entre eles, mas eles não reconheceram. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus, então, foi convidado para um casamento, né? João está narrando. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Por quê? Porque eram pessoas agradáveis. Ninguém convida gente chata para casamento, não é verdade? São pessoas agradáveis, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aquilo era uma vergonha, porque o casamento durava uma semana, né? Era uma festa de durava uma semana. Acabou o vinho, e seria uma vergonha aquilo para os noivos, né? E ela fala para Jesus, né? Por que a mãe falou? Porque ela sabia que ele era capaz de fazer milagres. Ela sabia que ele era o Messias. Claro, ele cresceu. Certamente, João diz que Jesus fez tantas coisas, não é? E se fosse tudo narrado, não caberia em todos os livros do mundo. Então, certamente, nesse ato que a gente vê, entre o nascimento de Cristo, depois ele discutindo com os doutores da lei ali, entre 11 e 12 anos, e até começar o seu chamado público, né, aos 29 anos e meio, muita coisa aconteceu. E os pais viram, sua mãe viu, seu pai viu. E a mãe dele então sabia, ele pode fazer, ele tem o poder. Eu já vi ele fazendo milagres antes, não publicamente, mas eu sei que ele tem o poder, né? Então, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Né? Falou assim: olha, ainda não é chegada a minha hora, ainda a minha hora não chegou, ou seja, não é hora de eu começar a fazer milagre ainda, né? Mas só que a mãe conhece o filho, não é verdade? Então, ela não se preocupou com aquilo que Jesus falou para ela. Ela não encarou aquilo como um desacato, uma ofensa, não ficou de bico, né? E simplesmente ela sabia que Jesus faria alguma coisa, né? Então a mãe conhece o filho. Sua mãe então disse aos serviçais:
façam tudo o que ele mandar. Simplesmente falou. Ele não é chegada a minha hora. E a mãe disse, olha, faça tudo o que ele pedir, tá bom? Porque eu conheço, eu sei o coração dele, ele é bom. Ele não vai deixar esses caras na mão. Deus é bom. Ele nunca te deixa na mão. Ele consola você. Ele é o consolador e tem me consolado todos os dias. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Olha quanto vinho! Né? Disse Jesus aos serviçais, encham os potes de água. Calculou quanto que tinha de vinho aí? Os caras beberam, hein? Beberam, hein? E encheram até a borda. Então lhe disse, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. É uma espécie de sommelier, o cara que provava, via a coisa estava boa, né? E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, né? Você serve o melhor. Aí depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior, se a pessoa já está bêbada, já não percebe mais que o vinho é bom ou ruim. Então ele dá o bom primeiro e deixa o ruim depois. E Jesus fez o contrário, deu o melhor para o final. Às vezes a gente passa por travessias tão difíceis, mas lá no final Deus tem algo tremendo para você, tem um vinho novo para você. Esse sinal miraculoso em Caná, na Galileia, foi o primeiro sinal que Jesus fez. Depois de 400 anos de silêncio, primeiro sinal que Jesus acaba fazendo, primeiro milagre anunciado aqui pelo Evangelho de João. Passado, então, a festa, João continua a narrativa, né? Então, lembrando, esse foi o primeiro sinal que Jesus fez depois de 400 anos. Depois ele desceu a Cafarnaum, né? Com sua mãe, seus discípulos e seus irmãos, foi com a sua família também. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Se você fizesse isso hoje numa igreja, imagina um falso profeta, ele está lá ungindo, sei lá, o suco de uva consagrado. E você vai lá e dá uma bica no suco de uva, né? E fala, vocês estão profanando o altar. Sabe o que vão dizer para você? Você está endemoniado, né? Você está possuído e vão te botar para fora da igreja a pontapés, né? Então, e Jesus fez isso, chutou a mesa dos cambistas, voou moeda por quanto é lado, mas deu chicotada, sabe? Então, quer dizer, aí a gente vai pensar, mas Deus é amor. Daniel, você não tem amor por aquela pessoa? Deus é justo, Deus é justo. Tem horas que eu fico indignado com a palhaçada que fazem nos altares. Jesus continua chutando a mesa dos cambistas. E acho que se Jesus tivesse hoje em carne, ele chutaria também os cambistas junto com a mesa, né? Porque falsos profetas, esses caras vão pagar muito caro, né? Estão brincando com Deus. As que vendiam pombas disse, tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus está dizendo, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E virou um mercado, né? Tem a lâmpada ungida. Ai, Deus, tem cada coisa, papel higiênico ungido, sabonete ungido. Gente, olha, virou uma palhaçada tão grande isso que, olha, realmente não tem mais amor. As pessoas vão para a igreja, não é por amor, vão para interesse, para comprar o sabonete ungido, e é mó caro ainda. E esses estão enriquecendo, esses falsos profetas, esses canalhas aí, estão enriquecendo às custas de enganar o povo. Eles conhecem a verdade e ensinam a mentira. Fariseus do nosso século. Esses caras são piores que o demônio. Porque o demônio você já sabe o que você espera dele, né? Agora, quando o falso profeta aparece, ele tem cara de pastor, só que ele não é, ele é lobo. Ele só quer o seu dinheiro. E ele acha que Deus não está vendo, que Deus não vai cobrar nada dele. Sim, a fatura chega. João deixou bem registrado isso daqui, muito claro. Pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Está registrado. Seus discípulos lembraram do que está escrito. O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Ou seja, você entrou aqui no templo, dá uma bica na mesa dos cambistas, né? Chuta tudo, dá chicotada. Com que autoridade você faz isso, né? E Jesus lhe respondeu. Jesus deu a resposta, né? Destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, né? Não estavam entendendo. E o Senhor
vai levantá-lo em 3 dias. Não entender. Jesus falava de si mesmo, da sua ressurreição. Então, quando a gente fala de coisas espirituais, é difícil de você compreender. Tem algumas experiências que Deus, na sua graça e infinita misericórdia, me concedeu, que eu não posso partilhar, né? Que são nossas experiências. Paulo foi ao terceiro céu, foi ao paraíso, e ele disse que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não era lícito falar. Jesus chegou também a dizer, olha, eu estou falando coisas terrenas aqui para vocês, e vocês não entendem, imagina se eu falar celestiais. Então tem certas coisas que não dá para falar. Nós vivemos uma época realmente de muito analfabetismo funcional, pouco conhecimento bíblico, as pessoas passam mais tempo na internet, no Facebook, fazendo fofoca, falando mal dos outros, né, do que estudando a palavra de Deus, do que exercitando o amor, colocando em prática o amor, né? Então, não entenderam, né? Mas está registrado em João, capítulo 2, de 1 a 21. Dando sequência. Havia um doutor, era o líder máximo eclesiástico, tá? Era o pastor de hoje, tá bom? Uma pessoa respeitada, chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, né? Uma autoridade. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, de noite, porque ele não queria ser visto, de repente podia pegar mal. Mas foi o único, hein? De 6.000 fariseus que deviam ter naquela época, segundo Flávio Joséfo, entre fariseus, doutores da lei, escribas, líderes eclesiásticos, em torno de 6.000, nós vamos ver destacando aqui Nicodemos e depois José de Arimateia. Veio à noite, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais miraculosos que está fazendo. Ele sabia, ele enxergou, ele viu. Os outros olhavam, mas não enxergavam. E quantas vezes o milagre está na tua frente e você não enxerga? Esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta, perdas e tudo mais, né? E a situação que a gente está vivendo. E ela falou algo para mim, ela não é cristã, tá? E ela falou algo para mim que eu achei tremendo. Ela disse, olha, Marcelo, meu nome é Marcelo, vocês sabem disso, né? Daniel é um nome espiritual que Deus me deu, enfim, já falei isso várias vezes. Falou, olha, Marcelo, eu estou vendo algo diante de mim extraordinário. Eu estou vendo algo maravilhoso diante dos meus olhos. Sabe, você é um milagre. Você está em pé é um milagre. Você está aqui é um milagre. Você continuar anunciando e falando do amor de Deus é um milagre. Você não desistir de Deus, não se revoltar, é um milagre. O milagre é você. É você. Então, aquilo me emocionou pra caramba, né? Falei, puxa, é verdade, né? Deus está fazendo um milagre na minha vida. E faz milagre na tua vida também. Você está em pé ainda, meu? Você é um milagre. Deus está fazendo um milagre na tua vida, né? E Nicodemos foi procurar Jesus, né? Que ensina. Ele percebeu, ele enxergou o que os outros não estavam vendo. E ele pergunta, ninguém pode fazer os sinais se Deus não estiver com ele, né? Então ele sabia a legitimidade. Esses sinais só podem ser feitos por Deus. O falso profeta pode fazer sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Pode fazer. Está escrito. Satanistas, usando bruxaria, magia, podem fazer, curar doenças. Uma doença que ele causou, ele pode tirar, né? Agora tem doenças de causas naturais, que aí só Deus que vai cuidar, né? Ou a medicina vai cuidar, que é a grande maioria, né? Então não é tudo do diabo. As pessoas, Daniel, você foi rechaçado, é retaliação. Não, aconteceu, né? Meu filho herdou um patrimônio genético já de depressão, quadro borderline, né? Tem um monte de pessoas assim, não é? Então, você tem uma doença cardíaca, é o demônio. Você tomou um tombo, caiu, é churrasteirinha, né? Tem uma pessoa se aproveitando demais de você, é um encosto. Quer dizer, você tem um problema de estômago, é demônio. Você usa óculos, é demônio. Você quebrou o braço, demônio. Demônio para tudo. É muito simplista isso. Então fecha os hospitais e vai todo mundo na igreja. Porque já que é tudo demônio, então todas as doenças do planeta são curadas na igreja. Acabou. Você fecha o hospital. Não precisa mais de médico. Mas quando o pastor precisa, né? Eu não vou citar nomes, tá? Mas um pastor aí, né, que faz grandes milagres, prodígios, né? E quando ele se machucou, o que ele fez? Não foi oração, não. Ele foi para o hospital. E não foi para qualquer hospital, não. Foi para um dos melhores hospitais que existem em São Paulo para fazer um tratamento, né? Então a gente tem causas naturais e causas espirituais. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam. E nem sempre Deus cura. Eu não sei o porquê. Não sei. Eu tenho muitas perguntas que eu não tenho respostas, mas eu peço força para a travessia e eu acredito na fidelidade de Deus. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez Ele estivesse fazendo um livramento lá na frente
E eu não sabia, né? Levou antecipado para poupar de uma dor maior, não sei. Então em tudo dou graças e peço força para a travessia. Claro, esse ato, esse vazio, essa dor da ausência é presente todos os dias da minha vida. Até o presente momento, todos os dias eu tenho chorado. Não tem um dia que eu não derramo uma lágrima, né? É um processo. Eu sei que é um processo. Um dia essa dor vai se transformar em lembranças e a certeza que eu tenho desde já do reencontro no paraíso, né? Isso eu não tenho dúvidas. Então, Nicodemos, ele sabia que tinha um sinal ali de Deus, que era a chancela legítima de Deus. Só Deus podia fazer aquilo, ninguém podia fazer. Por isso, quando Jesus ele cura um leproso, ele vai lá e fala, fala para o sacerdote que você foi curado. Porque havia profecias ali que somente o Messias poderia curar. Você vai ver um caso isolado no Velho Testamento também de cura de leproso, tá? Mas no Novo Testamento havia uma profecia que o Messias faria isso. Então, normalmente os sinais que Jesus fazia, muitas vezes ele falava, olha, não fala para ninguém. Né? Outras vezes ele fazia em público. Então, dependia. Nesse caso, ele mostra ao sacerdote para dizer o quê? Gente, eu sou o Messias. Nicodemos enxergou, Nicodemos percebeu. Né? Isso você vai ver, eu tenho um vídeo chamado Possessão Demoníaca e Blasfêmia. Né? Então dá uma olhada e eu explico melhor essa história. Né? Em resposta, Jesus declarou, digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem que nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele não entendeu, porque Jesus está usando uma metáfora, está usando aqui uma alegoria, e ele estava levando a coisa ao pé da letra, né? Então, são coisas diferentes, o mundo espiritual é diferente. Nascer de novo significa um velho homem morreu. Antes eu era mau, né? Eu persegui os cristãos, né? Eu odiava a igreja, né? Hoje eu amo Jesus, né? Eu renasci de novo, aquele velho homem morreu. Antes a pessoa era violenta, hoje é uma pessoa bondosa. Antes a pessoa era, sei lá, traficante, hoje ele anuncia o evangelho. Então são transformações que Deus faz, né? Então é isso, esse é um novo homem, esse é um novo renascimento, é o amor. Você passa a ter um olhar diferente do mundo ao seu redor, você passa a amar as pessoas, você passa a querer agradar a Deus, você passa a querer fazer a diferença positiva na terra, por amor, simplesmente por amor. Então Jesus responde, digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? Você tem que nascer de Espírito, de verdade. Sabe a conversão genuína? Sabe aquele crente que diz que é crente, mas é o crente sem Cristo? Está assim na igreja. A maioria, posso dizer, sem margem de erro nenhum. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. A maioria do que está na igreja são cristãos sem Cristo. São evangélicos não praticantes. Pode ter certeza disso. Vai marcha para Jesus. Milhões, são 40 milhões de evangélicos no Brasil. Você passar na peneira mesmo, se sobrar ali, né? Eu não vou nem dizer números, né? Mas é uma quantia muito pequena, tá? Você tem um parâmetro, o exército de Gideão, quando vai começar a seleção do exército de Gideão, apareceram 32 mil homens lá no exército de Gideão. Está lá em Juízes isso aí. Aí Deus fala, não, 32 mil é muita gente. Aí então vai fazendo a peneira. Quem tem medo? 10 mil picam a mula. 10 mil quem tem medo, né? Quem tem medo do diabo, fugiu, né? Aí vai fazendo outras peneiras, vai peneirando, né? E 10 mil ficaram. Deus peneirou, ficaram 300. O exército de Gideão começou a se apresentar, fazer parte do exército, 32 mil e restaram 300. Percentualmente, matematicamente, sabe o que isso significa? É menos de 1%. E eu posso lhe garantir que é esse o número do remanescente fiel que está aqui na Terra. É 1%. 1% ou menos, né? Então você faça parte de ser remanescente fiel. Para de ser cristão sem Cristo. Vai na igreja, mas não ama. Você fala sobre amor, mas não ama. Fala de perdão, mas não perdoa. Você não ajuda as pessoas, você não colabora, você não investe, né? Ou então quando você investe, você dá esmola. Quer dizer, você vai lá, você compra o vinho ungido por R$1.000 e aí, de repente, você vai ofertar para um pastor, um pregador, que realmente está anunciando a verdade para você, você dá 10. Tá, porque isso aqui, eu não estou ganhando nada em troca, porque aqui o negócio é ungido. Então, quer dizer, você prestigia o falso profeta e negligencia a verdade. Continua acontecendo. Continua dizendo, né? Solta Barrabás. Prestigia o bandido. Bandido legal. Agora Jesus crucifica. É a mesma coisa. Continua acontecendo a mesma coisa. Nicodemos então começa a perceber.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo está aí, está agindo, né? Tá falando com você agora, né? Você escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai, porque é o Espírito que move a sua vida. Às vezes Deus manda você fazer coisas que você nem entende. Sério, Senhor, é para fazer isso mesmo? Tem certeza? Sabe, já houve N casos que Deus mandou fazer coisas que eu ainda me questionava, mas é isso mesmo, né? Obedeci e você vê como é maravilhoso obedecer. É muito bom você obedecer a Deus. Isso lhe garante uma intimidade especial com o Pai. Sei lá, que eu não sei como explicar isso, né? Mas é algo maravilhoso. Você escuta, mas não pode dizer para onde vem nem para onde vai. Assim conhece com todos os nascidos no Espírito. Então você escuta o Espírito. Né? Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel. Né? Você é pastor, você se diz apóstolo dos dias de hoje, você se diz rei, rainha, príncipe, princesa, e você não sabe a verdade. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas, não entende o básico, né? Jesus está dizendo que isso é primário, né? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está dizendo, eu falei coisas terrenas, falei coisas superficiais aqui da terra, né? E vocês não creram. Como crerão se eu falar das celestiais? Né? Então tem certas coisas que não dá para explicar, né? Somente esse 1% vai entender. Por isso, quando a gente começar a fazer os cursos online, as plataformas online, aí sim, nós vamos poder entrar nesse tema, né? Em alguns temas que a grande maioria, infelizmente, não vai entender, né? Não vai compreender. Mas se você entender que Jesus é o Senhor e realmente buscar uma conversão genuína, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo e praticar o amor, porque o amor é prático. Praticar significa vou visitar um enfermo, eu vou visitar uma creche, eu vou dar um presente, vou visitar uma creche, vou visitar a creche, vou levar brinquedos para as crianças que não têm, né? Eu vou lá, vou me juntar aos doutores da alegria, para trazer alegria àquelas crianças que estão com câncer, né? Às vezes você pode tocar um violão ali, levar um louvor, uma adoração, né? Você pode investir na obra de Deus, você tem recursos, investe na obra, investe em pessoas que anunciam a verdade, os trombeteiros do rei. Invistam nessa trincheira, né? Invistam, né? Nós precisamos de manutenção, né? Então, enfim, tá faltando isso no nosso meio, sabe? O amor é prático, né? Eu não gosto de falar de dinheiro, mas nós precisamos de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Eu não me corrompo diante de Deus. Eu vivo de aluguel, gente. Eu poderia ter casa própria. Se eu entrasse nessa máfia gospel, eu teria casa própria, iate, jatinho, fazenda, gado. Só que aí você perdeu a vida eterna, tá bom? Você perde algo maravilhoso que é comunhão com o Pai. E eu não sei nem como explicar isso para vocês. Mesmo perdendo um filho, o meu amor por Deus não mudou nem um pouco, não mudou nada. E eu não entendo muitas coisas. Mas eu continuo amando a Deus e continuo tendo grande prazer em servir a Deus. Esse é um milagre que Deus opera em nossos corações. Esse é um milagre da conversão de verdade. Às vezes perde emprego, Deus, perdi emprego, Deus é mau. Culpa Deus. O culpa Deus ou culpa o diabo? Às vezes é você o culpado. Dependendo da situação, você fez a besteira. Você também colhe consequência, né? Não põe a sua culpa dos dois lados também, né? Tem a sua causa e efeito. Você semeou, você colhe, né? O que você planta, você colhe. Então existe também as suas escolhas. Também tem esse detalhe, tá? Suas escolhas vão determinar as suas colheitas, tá bom? Eu fiz o que eu pude para lutar contra a doença, né? Mas a vontade de Deus prevaleceu. E aí Jesus continua explicando para Nicodemos: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Opa, aqui tem um enigma, hein? Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Jesus, o Filho do Homem. Ué, mas Enoque não foi arrebatado? Elias não foi arrebatado? Dá uma olhada no vídeo nosso, Espadas e Fogo. São 3 vídeos, Espadas e Fogo. Você vai entender melhor, né? Isso aqui está em João, no capítulo 3, verso de 1 a 13. Nicodemos vai defender Jesus depois. Ele entendeu, ele aprendeu a verdade. E João fez questão, deixou registrado.
né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Essa é a missão. A missão de Cristo não é vir trazer condenação, né? Mas para que esse fosse salvo por meio dele. Deus, ele quer a sua salvação, né? Por amor, não por interesse. Não vai na igreja por interesse, não vai na igreja para falar da gospel, vai na igreja para adorar a Deus. Ou então, se você não está tendo, Daniel, a igreja que tem na minha cidade, não dá. Passa em casa, pronto. Assista um vídeo meu, igreja doméstica, né? Pronto. Faça em casa, igreja doméstica. Assista o vídeo lá, pronto. Você pode. A igreja somos nós somos o templo, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. Onde 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Esse é um milagre, gente. Nós somos a igreja, né? Eu sou a igreja, você é a igreja. Paulo, ele podia dar orientação para as comunidades que ele fundou da prisão. Ele não precisava estar nem presencial ali, mandava carta, né? Então, é mais ou menos o modelo que a gente utiliza hoje no MGL, né? Mas é claro, sempre preservando qualidade em vez de quantidade, né? Quem nele crê não é condenado. Nele crê Jesus. Mas quem não crê está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, presta atenção. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo para os homens amarem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. O que é trevas, né? É aquilo que você olha, mas não enxerga. Os fariseus estavam olhando a luz, que era Jesus, mas eles não enxergavam. Seus olhos tinham escamas. Sabe como Paulo? Paulo, ele perseguiu os cristãos, né? Então ele estava cego para o cristianismo, né? Perseguiu os cristãos. Ele estava cego e ele só enxergava o mundo. Não enxergava o mundo romano, ele era cidadão romano também, né? Aí Jesus aparece para ele. É a última pessoa que Jesus vai aparecer, já ressurreto e tal. Por isso que Paulo tem a legitimidade de ser apóstolo. Já falei isso em outros vídeos. Assistam a série, são 3 vídeos, chamado Falsos Profetas. Tem tanta coisa para falar que tem que dividir em 3. Aí você vai entender a questão dos apóstolos, tá? Então Paulo, quando ele vê ele tem um encontro com Cristo, o que acontece? Ele fica cego. Mas quando ele volta a enxergar, o discurso dele muda. Agora o meu viver é Cristo, a morte é lucro. Agora ele não vê mais o mundo, agora eu vejo Cristo. Antes eu via trevas, agora eu vejo a luz. Essa é a diferença. É isso que Jesus está explicando. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O que tem de gente cruel, né? Dizendo que é cristão, fala mal dos outros. Olha, na internet tivemos muitas pessoas cruéis. O ser humano é cruel. Eu vou usar um exemplo aqui, sem citar nomes, mas vocês vão saber. Teve uma pessoa que está presa e teve um parente dessa pessoa, uma criança, que morreu devido a uma doença. Uma doença foi fulminante, morreu. Uma criança. Então essa pessoa, pelas leis, né, foi legitimado pela lei, pôde ir ao sepultamento dessa criança, né, que havia o grau de parentesco. Teve gente dizendo, bem feito que morreu, que bom. O que é isso, gente? É uma vida, sabe? Uma criança, sabe? As pessoas são cruéis, são más. Olha, é incrível, esse mundo realmente é um mundo tenebroso. Que Jesus volte logo, viu? Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque amaram mais porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, fala mal dos outros, é invejoso, é fofoqueiro, é avarento. Estou falando para você, na autoridade de Deus, não na autoridade de Daniel, porque eu não tenho autoridade. Quem tem é Ele, é o Espírito Santo que fala através de mim, né? Quem pratica o mal, odeia a luz, tá vendo? Fez fofoca, você não é da luz. Tem inveja do irmão? Você não é da luz. Você é egoísta, avarento? Não, você ainda não entendeu o que é ser filho de Deus. Você ainda não se converteu. Você está na igreja, mas não se converteu. É como você entrar numa garagem e você achar que você é um carro. Você não vira carro entrando numa garagem. Entrar numa igreja não te faz um cristão. O que te faz cristão é você viver a Cristo. E viver a Cristo significa que você é lâmpada desse mundo. Você é luz. As pessoas vão ver brilho nos seus olhos, sorriso nos seus lábios. Você vai ter palavra de conforto, vai enxugar as lágrimas dos que choram, vai abraçar, vai acolher os rejeitados. Vai procurar fazer o que você pode, né? Exalar o perfume do amor. É isso, cristão, legítimo, verdadeiro, sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Eu sigo ali na minha rede social um rabino, eu sigo um sheik muçulmano, né? Sigo budista. É Deus que julga, sabe? São pessoas
extraordinária, sabe? A gente fica julgando muito mimimi. Se a gente for passar na peneira, é 1% e olhe lá, hein? Bom, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, o falso profeta, aquele que engana, tem medo de se aproximar do verdadeiro, porque sabe que ele vai ser desmascarado. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor, eu via que ele não queria encontrar comigo, ele mandava sempre alguém para falar comigo, sempre uma ponte, um intermediário, ele ficava trancado numa sala. E aí eu perguntei, por que o pastor não quer falar comigo? Aí a pessoa falou, porque ele tem medo do que Deus possa falar para ele através da sua vida. E eu acabei não falando com ele, ele não quis, foi escolha dele. Mas, assim que é, né? Mas quem pratica a verdade, agora sim, quem pratica a verdade vem para a luz. A verdade liberta. A verdade. Mentira não se esconde atrás de fachada, não se esconde atrás de máscaras. Sentiu vontade de chorar? Chora, somos humanos. Eu choro, eu sangro, eu caio, eu fico com raiva, né? Fico magoado, né? Você só não pode guardar a mágoa para sempre, você não pode guardar a ira, né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, mas isso não quer dizer que você não vai ser. Tem dias, né, que acontece coisas que você fica indignado, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então tudo que você faz é por Deus, não é eu faço, meu ministério, minha igreja, eu. Falso profeta, obras más, né? Então, ou seja, tudo que é muito secreto, é escuro, né? Não vem de Deus, né? Não é assim? Então, eu vejo, hoje tem muitos pastores que são maçons, tá? Não tenho nada contra o maçom, sabe? Que é Deus que vai julgar, né? Cada um vai colher as consequências das suas escolhas, né? Então, mas é estranho, né? Porque mulher não pode ir, é uma coisa oculta, meio secreta, as coisas de Deus está claro, é na luz, tudo é aberto, tudo é claro, né? Está em João 3, de 17 a 21. Aí, um outro texto, João conta muitas coisas, eu vou contar mais um episódio aqui. Disse a mulher, né? Jesus está conversando com uma mulher. Disse a mulher, então, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus está falando com uma samaritana. Sabia, os judeus não gostavam de samaritanos. A gente já falou no vídeo passado. Já tinha uma rixa ali, né? Então Jesus declarou, eu sou o Messias, com autoridade. Ele podia falar, porque ele era de verdade. E eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Como assim? Conversando com uma mulher, ainda mais samaritana, os seus discípulos, embora seguissem a Cristo, ainda tinham muitos preconceitos. Né? Então, às vezes, esse preconceito é tão difícil de sair de dentro da gente, né? As pessoas são preconceituosas, né? Em várias esferas. Tem N esferas de preconceito. Jesus não era preconceituoso. Ele tratou todo mundo igual, linear, com amor, tá? Então para de apontar o dedo. Quando você aponta o dedo para alguém, 3 dedinhos estão apontados para você, tá bom? Fique esperto, né? Mas, aí, olha, então ficaram espantados. Mas ninguém perguntou, né? Ficou todo mundo quieto, né? Viram, ficaram espantados, mas não vão falar nada, né? É um mestre, né? Vou ficar quieto. Ninguém perguntou. O que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Ninguém perguntou. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que disse que tudo o que tem feito, porque Jesus falou coisas que ela fazia de verdade, deu profecia legítima para ela. Né? Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Né? Mas ele disse, eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Mais uma vez uma metáfora, mais uma vez uma alegoria. Né? Deus alimentou, né, no deserto com maná e hoje ele é o pão da vida. Né? Quem não comer desse pão não prova a vida. Simples assim. Né? Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe comida? Ele tem comida muqueada? Ele tem um chocolate? Vai ver que Jesus tem um bis no bolso aí, né? Tem um diamante negro, né? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse é o seu alimento, concluir a sua missão. Eu tenho uma missão na Terra. Você também tem. Você não está aqui à toa. Né? Nós estamos aqui com um propósito. Né? Quando essa missão acaba,
Quando essa missão termina, Deus te leva, né? Talvez o propósito do meu filho fosse deixar esse legado, o diário dele, que pode ser baixado no meu site, né? danielmastral.com.br. Clica lá, baixa gratuitamente, está sendo traduzido também em outros idiomas. E graças a Deus, está salvando muitas vidas. Eu estou recebendo muitos relatos de pessoas que estão mudando histórias, né? Então louva a Deus por isso. Nós não sabemos todas as coisas, não sabemos. Mas o fato é que quando a sua missão termina, Deus te leva, né? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos. E o que semeia e o que colhe. Então, quando você semeia e quando você colhe, existe uma lei, semeadura e colheita. Então, é um prazer semear e também é um prazer colher, evidentemente, né? Quando você vê uma vida transformada, quando você vê uma pessoa mudou aquela vida, mudou aquela história, isso não tem preço, né? Assim é o verdadeiro ditado, né? Um semeia e outro colhe. E eu enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Os profetas, eles já tinham cultivado antes. E agora eles estão colhendo a Cristo. Eles anunciaram a Cristo antes. E agora eles estão colhendo a Cristo, recebendo a verdade que liberta, a graça, a nova aliança, né? Essa é a colheita. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles, né? Então, eles estavam ali usufruindo, quer dizer, teve todo um processo até chegar em Cristo. A gente vai estudar depois o Pentateuco, você vai entender. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito, né? Aí os samaritanos acreditaram nela. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos, que não gostavam dos judeus, né, insistiram para que ficasse com eles. Não teve mais preconceito. Amor gera amor. Generosidade gera generosidade. Se você é uma pessoa mirrenta, fala mal de todo mundo, carrancudo, então, a gentileza gera gentileza. É assim que é, né? Por favor, muito obrigado. Deus te abençoe. Você precisa de alguma coisa? Né? Com licença. Tão pouco, né? Então, Jesus não foi preconceituoso com a samaritana. E eles também não. Insistiram. O samaritano disse que ficasse com eles. E ele ficou com eles 2 dias. E lembra que eu falei no vídeo passado que os samaritanos não quiseram que eles pousassem na cidade? E João lá queria que caísse fogo, né? Então, sem preconceito. Mente aberta, né? Então, quer dizer, Jesus podia dizer, não, o samaritano foi para o inferno. Não. Quem sou eu para dizer? Deus que julga, Ele é o justo juiz, né? Por causa da sua palavra, muitos outros creram, tá vendo? A palavra e a ação. Então, se você só tiver a oratória e não tiver uma vida condizente com aquilo que você fala, não vai funcionar. Simples assim, né? Está em João capítulo 4, 25 a 41. Nós precisamos, todos nós, viver, né, a Cristo, colocar em prática o cristianismo. A oratória, são palavras, né? Ajudam, transformam, palavras geram guerras, palavras promovem a paz, palavras despertam ira, palavras trazem conforto, né? Mas apenas a palavra sem o gesto não funciona, né? Você olha para alguém, olha, eu te amo, né? Aí você pega, abraça aquela pessoa, eu te amo, você é importante para mim. Não importa o que aconteça, viu? Eu vou estar do teu lado, né? É diferente, é o gesto. A atitude fala mais do que palavras. Tá bom? Vamos parar aqui. Próxima semana a gente continua a estudar o Evangelho de João. Robusto, eu quero fazer em detalhes, eu quero que você aprenda, que você cresça, que você saia das trevas e entre para a luz. E entre nesse número, nesse percentual de 1%. Quem sabe a gente pode aumentar para 2%, né? De crentes com Cristo, que realmente vivem a Cristo. Porque Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. Ele vem te buscar também, né? Te prepara para esse encontro, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.